Já ouviu falar em evangelho do coach? Pois é, o evangelho do coach é aquele que os pastores e líderes pregam um evangelho que é de autoajuda, que é um evangelho que te leva para cima, que te leva para frente, vai dar certo, vai dar tudo certo, as portas vão se abrir, você vai conseguir, você é o coração de Deus, você é o centro do universo de Deus, você é a coisa mais importante para Deus do que qualquer coisa, você é o ponto fraco de Deus. Esse tipo de fala, esse tipo de evangelismo é um tipo de evangelismo que é bem complicado e tem vários pastores que estão fazendo isso. Vou trazer até o nome de alguns aqui para a gente conseguir elucidar melhor isso e saber também a diferença entre um evangelho herege e entre o evangelho do coach. Vamos lá? Fala galera, eu sou o Rico Rocha e estou aqui para mais um vídeo impressionante. Esse vídeo é muito legal, onde a gente vai falar aqui porque inclusive que a gente fala de alguns pastores sendo igreja. Não é feio esse negócio de ficar atacando os irmãos, atacando a igreja de Cristo? Bom, vamos falar sobre isso tudo, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, é muito bacana. Aperta o sininho também, que ele vai te avisar de todos os vídeos que são lançados. A sua curtida é muito importante. Sua curtida é importante por quê? Porque o algoritmo fica sabendo que esse vídeo ele é relevante, que é um vídeo legal e que você pode mandar para várias pessoas ainda, inclusive aí compartilhando esse vídeo no seu WhatsApp, no WhatsApp da família, dos amiguinhos. De repente, o teu amigo, sua amiga gosta desse pastor que eu vou falar ou desse líder que eu vou falar aqui. E é interessante a gente estar ligado nisso tudo. Por quê? Porque o tempo está chegando, Jesus ele está voltando. E Jesus voltando, ele vai falar sobre essas coisas, entendeu? O que ele vai falar? O que Jesus vai falar? Jesus ele diz que naqueles tempos muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônios, no teu nome eu fiz milagres e maravilhas, no teu nome, no teu nome, no teu nome. E Jesus vai dizer abertamente, ele fala: lhe falarei abertamente, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno destinado para o diabo e os seus anjos, porque não te conheço. E conhecer na Bíblia fala de intimidade. É muito legal esse negócio de conhecer, porque fala ali que Adão conheceu Eva e nasceu Caim, nasceu Abel. Isaac conheceu Rebeca e nasceu Jacó, enfim. A questão é que conhecer aqui fala de intimidade, tá? No original aqui, conhecer fala de intimidade. Então, quando Jesus fala não te conheço, é sinal de que eu não tenho intimidade com você. Quando muitos pastores e líderes começam a falar no piloto automático, agir no piloto automático, pregar no piloto automático, é sinal de que eles estão fazendo aquilo que está dando certo. Porém, nem sempre aquilo que está dando certo, Deus está aprovando. Por que é interessante falar, tá? Eu não estou aqui querendo falar mal, não estou querendo, parece que é falar mal, mas eu não estou aqui querendo denegrir ninguém, não estou aqui falando nada disso para ofender ninguém, tá? Eu só estou te dizendo que é importante que a gente aponte algumas lideranças que são hereges, que são divergentes em algum ponto, para que o cristão, para que o crente fique ligado aqui em quem você pode confiar, em quem você pode ouvir, em quem você pode caminhar naquela teologia, enfim, naquele tema, entendeu? Um exemplo disso muito clássico, tá? E eu vou te falar aqui de algumas pessoas que têm uma teologia fofa, tá? Teologia do coach, tá? E uma teologia herética, tá? E é bem diferente aqui. Vamos supor, o Caio Fábio. Muita gente, Rico, eu amo o Caio Fábio, é um homem de Deus. É um homem de Deus? Já foi. O Caio Fábio simplesmente ele desvia as pessoas do caminho de Cristo. Ele fala que não é importante a igreja, que o diabo não existe, que o inferno não existe. E esse tipo de coisa, cara, é abominável. É heresia, sim. Tanto que, cara, de 100 pessoas, 2, 3 ali falam que o Caio Fábio é bom porque me livrou da igreja, me livrou dos pastores. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? E quando os pastores e a igreja é bíblico. Então, quando algum líder te afasta da igreja, te afasta da oração, te afasta da Bíblia, muito provavelmente essa pessoa está pregando uma heresia e essa pessoa está levando pessoas para o inferno. Isso, para mim, assim, é muito ruim, tá? Ed Renekiewicz, Ariovaldo Ramos, tem um monte aí, tá? Inclusive tem aqui a lista, ó, de 10 pastores e celebridades famosos, né? Famosos é ótimo. Famosos que parecem cristãos, só que não. Então, dá uma olhada nessas 10 listas aqui, desses que você não deve acompanhar, desses que são
abomináveis perante a igreja, tá? Esses que são os falsos mestres, falsos apóstolos desse novo tempo. A Bíblia fala sobre os falsos pastores e os falsos mestres, tá? Sinagogas de Satanás, é o que a Bíblia fala. Então, esses você deve ter cuidado. Agora, tem o evangelho fofo, o evangelho do coach, que é o evangelho que, olha, vai dar tudo certo, né? Tipo, David Leonardo pregou uma vez e isso deu um mó bafafá, porque ele disse que você, né, nós somos o ponto fraco de Deus. E, cara, isso deu um ruim para um monte de lado. Só que ele ali, questionado sobre isso, ele falou que várias pessoas mandaram mensagens para ele dizendo que, cara, essa mensagem salvou minha vida, essa mensagem foi maravilhosa. Cara, o David Leonardo ele cresce muito porque ele tem essas mensagens fofas. Você raramente vai ver o David Leonardo falando sobre o perdão, falando sobre arrependimento de pecados, tá? Falando sobre inferno, falando sobre esse tipo de coisa que não dá ibope. Não, eu sou louco! Ok? Inclusive o David Leonardo está até agora tá no Netflix, se eu não me engano. Ele assinou com a Netflix para pregar o evangelho na Netflix. Rico, isso não é maravilhoso? Sim, isso é maravilhoso. O evangelho do David Leonardo, para mim, ele não é herético. É o evangelho fofo que leva uma galera para... algumas pessoas até vão para o inferno. Por quê? Por falta de uma correção. Tá? O que é a conversão? A conversão é você estar pegando um caminho e aí tem uma placa dizendo que o caminho certo é desse lado. Então você vai convergir para esse lugar, vai converter, né? Você vai pegar um caminho diferente daquele caminho que você pegava. Então, se eu estou no mundão, pegando todo mundo, fazendo o que eu quero, pegando uma mulher por dia, bebendo tudo, e aí eu ouço que eu sou o ponto fraco de Deus. Então, Deus, ele se rebaixa ao ponto de que ele é a minha criptonita, né? Eu sou a criptonita dele, né? O diferente, é o inverso. Eu sou a criptonita de Deus. Quando eu chego perto de Deus, ele fica pequenininho, porque ele me ama tanto. Eu sou o ponto fraco dele, ele fica fraco. Quando isso não existe, tá? Esse evangelho, segundo o Iago Martins, eu amo o Iago Martins, eu tenho minhas divergências teológicas com ele, mas eu amo o Iago, e eles tiveram as tretas ali, o Iago e o David Leonardo, que foram bem chatas, assim, mas eu vejo o zelo do Iago, porque ele disse que o David Leonardo, ele tá anestesiando pessoas para o inferno. E de certa forma isso faz sentido, eu não digo todos, mas algumas pessoas sim. Essas pessoas estão ficando anestesiadas com essa coisa de que eu sou um ponto fraco de Deus e que Deus fica, né? Deus fica sem poder perto de mim, quando não é nada disso. Jesus morreu na cruz do Calvário totalmente poderoso. O poder de Cristo foi que nos salvou. E o poder do Evangelho é a transformação. Se você não é transformado, você não é um cristão. Se você não transformou a sua vida, se você não deixou o pecado, se você não se arrependeu do seu pecado, então você não é um cristão. Se eu continuo pegando todo mundo, se eu continuo bebendo até cair, se eu continuo me drogando, se eu continuo fazendo um monte de coisa, porque afinal de contas eu sou o ponto fraco de Deus, se eu continuo fazendo todas essas coisas, a minha vida não mudou em nada. Então, muitas pessoas eu acredito que até se convertam, tá? Elas começam ali vendo o David Leonardo, se convertem, né? Até porque o David Leonardo, numa conversa com o Bilbo ali, é muito legal esse Bilbo, eu não conhecia o Bilbo, e ele tem um podcast, né? E ele falando ali, até o Bial falou assim, eu tô vendo que vocês têm um evangelho bem diferente, tal, um do outro. E, assim, eles ficaram até meio que numa saia justa, mas como eles são amigos, né? Eles se entenderam de boa. Mas o David Leonardo até falou com todas essas palavras. Ele disse, cara, eu vou na igreja pregar e às vezes eu deixo o pepino pro pastor, o dono da igreja. O pastor da igreja segurar o rojão. Porque ele lança ali uma palavra fofa e a pessoa depois vai questionar o pastor. Pastor, é isso mesmo? Porque é muito legal você receber palavra de ânimo. Sim, você tem que receber palavra de ânimo. O evangelho tem disso, né? O evangelho tem esse lance de você botar pra cima, assim. Por várias vezes eu fui na igreja, né? Na minha igreja e, cara, palavras de ânimo me ajudaram a sair ali de um poço ali de depressão, de tristeza. E é muito legal. Mas se a sua igreja só tem palavra de ânimo e não tem confronto, isso não consegue te transformar. Isso aqui é uma porcaria! Porque até o Bilbo estava falando ali nessa entrevista, e é muito interessante isso, o evangelho são boas novas, mas o evangelho
ele te transforma. Até o livro, ele falando desse livro, né? O Deus que destrói sonhos. Olha que terrível, né? Mas o Deus que destrói sonhos é justamente essas pessoas que têm esse Deus unicórnio, que leva todo mundo para o céu, que vai dar tudo certo, que minha vida eu vou conseguir, que eu vou ser milionário, que eu vou ter tudo e que vitória com sabor de mel. Isso é utopia, isso não existe, tá? A vida do cristão, ela obviamente não é só depressão, não é só tristeza, só não posso. Não, o cristão tem que ter dinheiro sim, o cristão tem que viver bem sim, o cristão tem que estar para cima sim, mas o cristão tem que se arrepender dos seus pecados. O cristão, ele tem que entender que a vida dele é pautada na Bíblia, e isso nem sempre é fácil. Inclusive a palavra diz que o evangelho, até hoje, o reino dos céus é tomado por violência. A gente precisa ser forte para tomar o reino dos céus, não é molezinha. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então essa galera coach, né? Inclusive até falar em coach, tem aí também o Pablo Marçal, que ele jura que é cristão, mas ali ele usa palavras, né, pedacinhos da Bíblia para dizer que é cristão, e aí prega uma palavra de motivação que nada é mais do que um engano. O que estão fazendo aqui na porta do templo? Ai. O que vocês estão fazendo aqui na porta do templo? Aí, o que aconteceu? Quem fez isso? Jesus. Uai, então calma aí, o que é isso? Dia de guerra. Dia de guerra. Não, você é burro, cara, que loucura. Fala assim comigo, nunca pecou, mas quebrou tudo na porta do templo. Você sabe o que ele fez mais? Ele já chegou com um chicote. Quer saber o que ele usou de argumento para fazer isso aqui? Salmo 69. O zelo pela sua casa me consumiu. Irai-vos, mas não pequeis. O que ele fez? Ele explodiu, era guerra, usou defeito e não pecou. Qual que é o seu problema de não entender? Caralho, o maluco é brabo. Tá? É um engodo ali. O que é um engodo? Um engodo é você pegar uma garrafa de água com 99% de água potável e 1% de água de esgoto. Ou seja, esses coaches agora aí, eles pregam uma palavra que vem da Bíblia e enxertam ali alguma coisa da parte deles. Então isso é um engano, tá? Inclusive o evangelho, ele é dar de graça o que receber de graça. Esses caras cobram uma grana para estar ali nas reuniões deles e eles usam a palavra para te colocar. Não, Jesus ele falou isso, então é para você fazer também, porque Jesus era um líder sensacional. Então eles pegam passagens da Bíblia para embasar os seus argumentos de coach. E isso é muito errado. Se você está ouvindo algum cara falando, algum líder, alguma líder, né, pastor, enfim, falando sobre essa coisa que só vai dar certo, que vai dar tudo certo, toda a pregação da pessoa é vai estar tudo certo, não tem correção, não tem joelho, não tem oração, não tem arrependimento. Então, cara, esse evangelho não presta. Não estou dizendo que o evangelho tenha que ser derrota, gente, mas eu estou dizendo que o evangelho tem que ser real. Eu prefiro ter poucos seguidores e pelo menos eu estar levando a galera pro céu aqui, do que eu ter milhares de seguidores e tá todo mundo indo pro inferno, se salvando um ou outro ali pela misericórdia de Deus. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores, mas se contar mesmo quem foi transformado, ali você vai pegar de 1 milhão, vai pegar, sei lá, 1.000, 2.000, e realmente conseguiram entender o evangelho. De repente, pode ser, e eu acredito nisso, que o David Leonardo, ele pescou uma galera ali e as pessoas foram trazidas até aquele evangelho fofo, mas compreenderam Jesus de forma legal, de forma justa, transformação. O evangelho é metanoia, que no original é mudança de mente. Então, se você não tem uma metanoia, se você não tem uma transformação, o teu evangelho está muito furado. Se eu continuo achando que eu sou a criptonita de Deus, que eu sou o ponto fraco de Deus, eu corro um risco imenso de dizer que estou sendo cristão e ir direto para o inferno. E a gente não quer isso, né? Agora, Caio Fábio, Ed Renekiewicz, essa galera toda aí que prega esse evangelho progressista, que é complexo pra caramba,
esse evangelho de que não, o homo não tem nada a ver, não tem o Ed Renekiewicz falou que a Bíblia tinha que ser reescrita, né, igual a Xuxa, né? Enfim, tem um monte de gente aí, dá uma olhada naquele card que eu te falei, daqueles que se dizem pastores e não são, tá? Que é impressionante como é que os falsos mestres, falsos apóstolos, a sinagoga de Satanás está acontecendo nesses tempos. E por que que o cristão fala mal do cristão, né? Tem até uma frase que diz, o cristão é o único exército que mata os seus próprios soldados. Na verdade, não é isso. É que a gente precisa, assim como a Bíblia fala, a gente precisa falar dessas pessoas, tá? Que existiam ali. Inclusive, teve um cara que chegou para Pedro e falou, Pedro, eu te dou um dinheiro aqui, me ensina a curar, me ensina a fazer esses milagres aí e tal. E Pedro, cara, deu uma bronca no cara, porque ele falou, meu irmão, vai você e o teu dinheiro para a China, porque, cara, você não tem parte nesse ministério. Sai daqui, cara. Some daqui. Some daqui, meu! Então a gente precisa entender que quando eu falo de uma liderança, eu não estou falando pro mal dessa liderança. Eu estou falando para que as pessoas entendam que nesses tempos, ou você vai saber quem é de fato um líder que você pode seguir, ou você, cara, vai seguir esse líder e indo pro inferno. Existe uma meia dúzia aqui que fica, o Caio Fábio, homem de Deus, me libertou da igreja. Ele te libertou da igreja? Não. Ele te colocou no cativeiro de Satanás. Então Satanás está aprisionando essas pessoas e eles estão amando essa ideia de poder ir para esse céu fofinho, esse céu que Deus é um bobão que leva todo mundo para o céu e que não tem inferno. Isso é maravilhoso, porque eu faço o que eu quiser, peco à vontade, faço um monte de besteira e joia, Jesus vai levar todo mundo para o céu porque ele é muito bonzinho. Então não existe isso, gente. Não existe. Ou você realmente procura um líder que seja um cara que ele tá te levando para o céu, que ele pode até ser duro de vez em quando, mas o cara pelo menos está te levando para o céu, do que uma galera que tá aí nesse evangelho coach, no evangelho fofinho, que você pode fazer o que você quiser e tá tudo jóia. Isso não existe, tá? Isso daí é papinho. A pessoa vai fechar os olhos dessa terra, quando acordar, vai acordar num lugar bem quente e vai... Putz, mas cara, eu tava servindo a Deus, eu era cristão, pensava que era. E é nessa hora que Jesus vai falar, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno destinado para o diabo e os seus anjos, porque não te conheço. Então é importante a gente saber quem a gente está seguindo aí, quem a gente admira na internet, essa galera toda, porque às vezes tem uma palavra muito gostosa, muito macia, muito fofinha, mas essa palavra tá te levando para o inferno e você não tá vendo. Beleza? Vamos orar, né? Meu Jesus, obrigado pela tua fidelidade. Pedimos, Senhor, ilumina a nossa mente, abre os nossos olhos para que a gente siga, Senhor, o verdadeiro. A tua palavra diz que existiria o falso, mas existe o verdadeiro e o Senhor é o verdadeiro. Nos ensina, Pai, nos ajuda, nos dá, Senhor, sabedoria para discernirmos quem devemos e quem não devemos seguir. Nos ajuda, Pai, ilumina a nossa mente. Em nome de Jesus, que esses pregadores também consigam entender que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poderosa para a salvação. Fala com a gente, Jesus. Nos ensina para que a gente possa estar firmado, Senhor, na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não me segue, segue aqui o canal, vai ser muito legal, tá? Se inscreve aqui no canal. Se você não curtiu o vídeo, já dá aquela curtida bacana, tá? Aqui, ó, curtidinha, né? Joia. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que a galera também fique sabendo aí dessa galera que não tá aí muito bem das bolas, tá? E Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.